Olá, traders! Vini Lang aqui e vou fazer análise da FET, que é uma moeda que está em tendência de alta já há algum tempo, né? Então, no último mês, desde outubro, ela valorizou apenas 192%, tá? Então, pode ter sido o início de tendência. É uma moeda que ela não exatamente teve uma bull run tão expressiva, tá? Então, ela é uma das que com certeza tem uma maior probabilidade de romper as máximas do ano. E queria falar um pouco também de como que a gente faz para operar quando a moeda já andou, né? A moeda já andou 192%, perdi a oportunidade. Como é que eu faço para operar? Então vou tentar passar para vocês uma estratégia que muitas vezes eu faço quando as moedas estão esticadas e mesmo assim, né, deve seguir a tendência e como é que a gente opera esse tipo de padrão. Então, primeiramente, entender o longo prazo aqui da FET, eu até vou colocar num outro gráfico, que é um pouco mais completo, e entender que talvez ela esteja dentro de um padrão aqui maior de início de onda impulsiva, tá? Basicamente aqui 1, 2, e ela está fazendo aqui, no caso, a onda 3 da onda 3. Esse cenário aqui é um cenário possível, tá? Esse cenário aqui, no caso, ela está dentro de uma onda 3 aqui do mensal. Não é exatamente algo confirmado ainda, a confirmação vai ser mediante um pivô aqui nesse 64, em seguida de uma correção também com característica de correção. Porém, imaginando que esse cenário é possível, né, a gente tem uma possibilidade dela ir bem mais longe, né, bem mais, com certeza romper aqui as máximas, tá? Então, pensando nesse cenário mais bullish, e a gente acredita no cenário bullish quando a tendência é de alta, até a gente ver que ele não está mais sendo respeitado, né? E a gente consegue ver isso quando o preço perde o suporte. Ela deve seguir essas regiões de Fibo, tá? Então, vou primeiramente marcar aqui essas regiões para a gente ver possíveis alvos para a FET, tá? Colocar esse topinho aqui também. E, segundamente, né, a gente tem aqui a região de suporte nesse 0382, que é a confluência também do range que ela rompeu. E a ideia, então, é diminuir o tempo gráfico, né? E olhar aqui especialmente para os volumes, né? Então, a gente consegue ver que tem volume aqui e aqui, tá? São os principais pontos de volume da FET. Então, a gente consegue ver que foi justamente nessas regiões aqui de topos anteriores, tá? Então, daqui até aqui é uma região em que possivelmente, pelo menos no curto prazo, ela vai respeitar. Outro ponto que o mercado respeita muitas vezes nesse tipo de padrão aqui, que é um padrão quase que de exaustão de movimento, já pensando em alguns tempos gráficos, é LTA, tá? Obviamente não exatamente LTA, mas ter ela como base para pontos de possível suporte, especialmente pontos de armadilha. Tá? Então a gente tem uma confluência, por exemplo, dessa região aqui dos 45,70 até 41, que é uma região em que se o preço vier, ele pode fazer uma armadilha e voltar a subir, tá? Da mesma forma que foi nessas outras LTAs. Então a gente consegue ver aqui uma armadilha no curto prazo e aqui uma armadilha no curto prazo. Tá? E aqui também foi uma armadilha, mas essa aqui não tinha LTA para se basear, né? Foi a primeira armadilha. Então, nesses pontos em que o preço faz esse price action aqui de armadilha abaixo da LTA, na região dos topos anteriores, tá? Pode ver que essa região aqui era o ponto de controle desse range. E essa região aqui era o topo anterior, tá? Então, a gente tem também... Deixa eu botar para o PBR. Não tá carregando. Carregando. A gente tem também aqui essa região aqui como principal região de suporte e até aqui um ponto de controle. Então, em teoria, pensando no longo prazo,
Enquanto ela não perder essa região dos 35, a tendência é ela seguir e buscar esses alvos, 63, 76, 1,16, $2 e assim por diante, tá? Então a gente tem que trabalhar com a tendência de alta enquanto ela estiver de alta. Os pontos para ficar atento, basicamente, 46,10, tá? Principal ponto. Todo esse range, sim, todo esse range entre 48,70 e 41, especialmente aqui os 46,10. E é isso, fica atento ao price action nessa região, fazendo um price action parecido com esse, né? Percebam esse price action. Se fizer esse price action nessa região, possivelmente teremos um trade. Olhando o sentimento, bullish também, tá? Desde que a gente fez as armadilhas e liquidações, long short ratio caindo, Pinterest subindo, liquidações e divergências aqui nesse topinho, com queda no CVD, então provavelmente a gente está iniciando um movimento corretivo. Tem price action também no curto prazo, e à medida que a gente fizer essa correção, tá? Pode dar oportunidade nessas regiões de suporte que eu comentei. Então fiquem atentos a FET, fiquem atentos à Chromia também, tá? E caso você não tenha visto os outros vídeos, Matic, Link, LDO, eu recomendo que você veja porque elas estão chegando nos pontos de compras que eu comentei nos vídeos. Então, até mais.